Olá, eu sou o César Cabral, diretor do filme Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente. Eu estou aqui para falar um pouquinho do filme, do universo do filme, e ao meu lado aqui está a Laerte, cartunista, uma das grandes autoras brasileira, o Fábio Moon, quadrinista, é a nova geração do quadrinho brasileiro, mas tem uma representatividade imensa fora do Brasil, ganhou Eisner Awards, e também a Carol Guaicuru, companheira do Angeli, companheira de vida, uma eminência parda. Eu acho que o primeiro tema que eu gostaria de abordar é como você vê, Laerte, olhando hoje com esse distanciamento, a importância que foi a Chiclete com Banana, o Piratas do Tietê, né? Todas essas publicações, né? E até para os próprios autores dessa época, e como isso acabou reverberando para toda essa geração, né? A Chiclete com Banana e o trabalho do Angeli, por extensão, foi um fato editorial que combinou assim um momento em que a banca era um polo muito importante da comercialização dos quadrinhos, em que havia uma juventude atrás de coisas para ler, sequiosa de coisas para ler. Naquela época tinha pouca coisa que interessasse e pudesse assim falar a cabeça e ao coração dos jovens que queriam não só se divertir, mas queriam pensar também, né? Queriam refletir sobre o mundo que estava rolando. E não sei, em termos de revistas críticas assim, eu lembro da revista Mad que existia, que é uma versão brasileira da revista americana, e frente à qual a Chiclete com Banana cresceu muito. Quer dizer, a gente usava a vendagem comparada com a Mad e a Chiclete com Banana para perceber o quanto a Chiclete com Banana estava, de fato, ocupando esse espaço editorial e esse espaço na atenção do público leitor, né? E a Chiclete com Banana se tornou um fato editorial e político nessa época, e eu acho que abriu o caminho para muitas outras pessoas e outras revistas e outras publicações também. Fábio, diga lá você. Vamos ver, eu como leitor dessa época, né, eu descobri os quadrinhos mais ou menos nessa época, né? Então, eu me apaixonei pelos quadrinhos mais ou menos nessa época. E que nem a Laerte falou, né? Essa coisa da banca, ela era o lugar onde pessoas consumiam cultura, sabe? Era antes de ter muito videolocador, as pessoas não iam lá consumir vídeo, consumir filme. Ou elas compravam disco, ou elas compravam livro, ou elas compravam coisa na banca que era mais barato. Então, a banca, ela era onde você descobria tudo, principalmente se você era jovem, se você era criança. E então, ter uma revista de quadrinhos na banca, eu lembro que era assim, era muito mais impressionante que qualquer outra revista de quadrinhos que eu achava na banca, porque tinham coisas que eu podia identificar, coisas, sabe? Tinha São Paulo. Eu não sei se é porque eu sou uma criatura urbana também, que nem o Angeli, ou que nem a Laerte, né? Mais urbano que nem a Laerte, assim, da Zona Oeste, do que nem o Angeli. Mas ainda assim, essa urbanidade da Chiclete com Banana, depois da Piratas do Tietê, de todo esse trabalho de quadrinhos dos anos 80, era muito forte para quem era de São Paulo, porque mostrava lá. Eram coisas que você reconhecia, que você queria ser, que você queria que acontecesse com você. Então, era um diálogo muito direto e muito impactante para quando você tem, sei lá, 10 anos, 12 anos, descobrir esse tipo de quadrinhos, quando você quer falar de temas escrotos, ou de putaria, ou de coisas acontecendo que não são normais, né? Eu acho que para quem estava fazendo a Chiclete com Banana, para quem estava criando esses quadrinhos, vinha muito nessa...
eu tenho essa impressão, assim, vendo para trás, que era surfando essa liberação pós-governo da ditadura, né? Então, os anos 80 era assim, tipo, porra louca total, vamos falar de tudo, vamos nos expor totalmente, criticar tudo, liberdade total. E isso criou aí um tipo de quadrinho que chamava muito atenção, essa liberdade, né? Então, as pessoas ficavam com vontade de fazer quadrinhos e para mim era muito mais impactante do que descobrir os quadrinhos das tiras de jornal, né? Ver é uma coisa que essa experiência que eu tive lendo páginas do Angeli, páginas da Laerte, páginas do Glauco, é muito diferente de quem faz quadrinhos hoje e descobre tiras da Laerte, ou só charges do Angeli. Essa coisa do quadrinho sequencial, das páginas, de criar uma narrativa que continue, mesmo que seja por poucas páginas, é muito profundo, porque você vai criando... O leitor, ele cria essas histórias entre os quadrinhos, né? Então, quanto mais quadrinhos você tem, quanto mais páginas você tem, mais história o leitor vai criando dentro da cabeça dele e mais forte é a ligação desse leitor com o trabalho. Então, para mim e para o Bar, quadrinhos dos anos 80, Chiclete com Banana e Piratas do GT são os quadrinhos fundamentais que veem por que a gente faz quadrinho urbano, predominantemente urbano, de relacionamento entre pessoas urbanas. Vem daí, né? Legal. Carol, conta um pouco aí, você sempre próxima ali, como você via tudo isso? Eu vou dar um depoimento um pouco mais pessoal, porque, né, eu não desenho, não sou dessa área, apesar de ter uma formação em arquitetura, que, né, tem ali uma veiazinha que bebe um pouco da fonte, mas a minha história com a Chiclete, eu era muito, muito jovem, muito criança, 8, 9, 10 anos, quando apareceu, né, a revista, e essa coisa da gente ir na banca, o jornaleiro dá a revista para a gente ler escondido, a gente ir na casa de alguém que o irmão tinha a revista e a gente ficava bebendo aquilo. E eu era apaixonada pelo Bob Cuspe. O Bob Cuspe era meu príncipe das histórias em quadrinhos, aquela coisa de desenho de criança que a pessoa desenha ali o príncipe, a princesa. O meu príncipe era o Bob Cuspe. Então, enfim, eu tenho desenhos com 8 anos, Bob Cuspe era uau, era o máximo, né? E aí, tempos depois, acabei conhecendo a Angeli, achei que eu só ia tomar um café e nunca mais fosse ver o rapaz, e 30 anos se passaram, estamos aqui, entendeu? E aí, como a gente se conheceu, eu era muito nova, eu brinco que eu respirei e virei ele, e virei uma personagem dele, porque toda a minha formação como ser humano foi aqui do lado dele o tempo inteiro, né? Então, essa influência ultrapassou os quadrinhos, ultrapassou o trabalho de arte, mas a maneira de pensar, de ver o mundo, de querer ser livre, enfim, e falar a respeito de tudo, influenciou quem eu sou como pessoa total, assim, né? Sou cria dele com orgulho ainda, assim. Então, acho que foi isso. Oh, muito legal. O trabalho dele, para mim, pelo menos dentro do filme A Gente Constrói, o Angeli, ele, de certa maneira, mata ali seus personagens para buscar uma coisa nova, né? Ele não lida, ele não coloca esses personagens num pedestal e mantém eles. Parece que para ele se movimentar aí para frente, ele acaba abandonando esse trabalho, abandonando no bom sentido, claro, mas é um movimento para procurar outros caminhos. Vocês têm isso no seu processo, no processo de trabalho? Como é que vocês lidam com essas questões? Bom, o Angeli é um representante típico de um modo de produzir quadrinhos brasileiro, que se inspira em termos comerciais, em termos de distribuição, em termos de linguagem, então, no quadrinho americano, mas, ao mesmo tempo, não embarca no modo como os americanos consagraram essa forma comercial de lidar
com o quadrinho, que é construindo personagens que são bases industriais assim de produção de riqueza. Dentro desse modo de operar, a Chiclete com Banana era um movimento mais do que uma revista que consagrava determinados personagens. Agora, como hoje ele é muito bom com personagens, ele também manteve essa produção de personagens, mas ao mesmo tempo ele nunca se limitou a isso. Então, de vez em quando, ele matava alguns. A morte mais famosa é a da Rebordosa, mas ele também matou o 68 também. Isso é uma forma divertida de lidar com o fato de que a pessoa que está como autora daquilo deve prevalecer sobre a personagem, né? Quer dizer, quem faz o Garfield? O Jim Davis. Sim, não é o contrário, é o Garfield que faz. Já não faz o Garfield faz muito tempo, né? No modo americano de produzir, é muito raro você encontrar alguém como o Bill Watterson, que decreta a velocidade e o tamanho da produção dele. Eu acho que isso foi essa dinâmica do consumo de quadrinhos, né? Que exige o sucesso da Chiclete com Banana, o sucesso do quadrinho faz com que as pessoas queiram mais quadrinho, né? E aí, só que a velocidade da criação dos quadrinhos não é a mesma da velocidade do consumo dos quadrinhos. E então é muito claro aí o Angeli, Laerte, eu e o Bá, a gente funciona na velocidade da criação. Então, quando alguma coisa faz muito sucesso, começa a vir o peso da regularidade que às vezes não é possível, né? E nessas chegou uma hora que explodiu a bolha da Chiclete com Banana e não deu mais para continuar fazendo gibi, meio porque era demais, né? A impressão que eu tenho conversando com as pessoas era que tipo, tanto o Chiclete com Banana quanto o Piratas do Tietê, essa geração dos anos 80, parou de fazer revistas em quadrinhos porque essa coisa da periodicidade começou a entrar na frente da criatividade e aí teve que dar uma pausa. E aí foram explorar outras coisas. Porque essa coisa da regularidade, que nem a Laerte falou, muito comum do quadrinho americano, né? Que virou estúdios de produção. Se você não vira um estúdio de produção, você precisa de pausas, você precisa dar tempo para as coisas surgirem, dar tempo para as novas ideias amadurecerem, testar coisas, ritmos diferentes. Eu acho que é meio que assim que o Angeli funciona, sempre procurando outras novas pulgas para se coçar. E assim que a Laerte funciona, assim que eu funciono, né? Porque essa coisa é muito tentador e ao mesmo tempo atormentador fazer sucesso com qualquer coisa, né? Eu lembro a experiência que eu tenho mais perto dessa experiência da Chiclete com Banana, dessa época dos anos 80, dos quadrinhos, é justamente quando eu fazia tira de jornal na Folha. Porque era isso, porque toda semana tinha lá pessoas comentando as tiras, né? E aí foi a época que eu tive que o meu trabalho foi mais conhecido aqui no Brasil, foi por causa da tira de jornal, porque tinha a periodicidade, porque tinha o alcance do jornal. Mas era isso, e as pessoas ficavam pedindo tiras, pedindo temas, pedindo bichos. Minha tira tinha bichos, então pedi os bichos. Então, você começa a virar um servo do seu trabalho, né? Você começa a ser o escravo. E aí, para você não virar o escravo, você mata os personagens e você vai fazer outros que as pessoas ainda não conhecem, não acham que conhecem, né? Não fica aquela coisa, não é que nem o personagem da novela. Só para acrescentar, que eu brinco com ele, que ele é um inconformado, assim, ele não é uma coisa e ficar feliz com aquilo. Ele sempre está buscando outra e outra e outra. A gente está fazendo uma compilação, editando livro por 50 anos de carreira, né, com comemoração a 50 anos de carreira, ele tem 75 personagens. 75, assim, né? A gente estava falando do mercado americano, às vezes um personagem que dura a vida inteira. Imagina 75, claro que não são todos conhecidos, eu estou falando dos principais e dos
dos que ficam ali orbitando em volta, mas é muita coisa, né? Quer dizer, se ele tivesse parado no primeiro, se ele tivesse feito a rebordose e ficado ali, achado que estava tudo certo, e o Bob Cuspe, né? E os escrotinhos. Então, enfim, acho que Laerte tem muito disso também no trabalho dela, de 30 e tantos anos fazendo a tira, de 50 anos fazendo todo dia diário e tal, né? Essa coisa. Então, eu vejo muito inconformismo, assim, não querer ficar na mesma. Na hora que começa a acomodar alguma coisa, opa, pera, tá muito facinho, eu tenho que me complicar minha vida um pouquinho, né? E só para terminar, você estava falando um pouco dessa coisa da fama, né? Eu achei que eu ia casar com um superstar, né? Sexo, drogas e rock and roll, vida louca e tal. O rapaz é um workaholic, assim, né? Aquela coisa de ficar aqui sozinho, não quer encontrar ninguém, quer ficar trabalhando, sem parar, sem pausa, sem dormir, sem nada, assim. Então, além de ser um inconformado, é um obstinado, obsessivo também, né? Só para dar o lado dos bastidores aqui, né? E até emendando um pouco, comentando um pouquinho o que você falou, né, o Bob Cuspe, o filme que eu fiz, eu sempre tenho que responder uma questão que não fica muito claro, e a intenção no filme é não ficar muito clara, né? O filme nasce de entrevistas que eu fiz com a Angeli durante mais de 2 anos, e fui ali batendo papo, fazendo umas coisas até mais próximas mesmo, né? Que não era uma coisa tão pautada. E na história do filme, essa estrutura, ela é uma base do filme, só que a gente acaba construindo o Angeli como o velho cartunista, né? Uma personagem dele mesmo, assim, cabia isso no filme. A intenção era fazer um retrato do Angeli real, porque as pessoas me perguntam, é um documentário? Até onde vai o documentário? Até onde é ficção? O Angeli é daquele jeito, né? Então, eu queria fazer a pergunta, eu acho que é mais direcionada para a Carol e para a Laerte, que a Laerte, né, tão próxima a Angeli, né, tem uma história de trabalho e de vida juntos também. Como vocês veem o Angeli, se ele dialoga com o filme, como o Angeli se vê no filme, né, assim, ele está nesse momento recluso, a gente sabe, né, ou sempre esteve, né, assim, mas esse retrato para a história, ele vira um personagem, né, mas eu acho que também é o Angeli, ou pelo menos a forma que eu vejo o Angeli da obra dele, né. Esse filme ele tem essa característica que é uma provocação enorme, porque a caricatura faz isso, né? A caricatura é um retrato e pretende ser uma expressão de alguém que está sendo retratado ali, mas ao mesmo tempo ela é uma deformação clara e intencional. Eu fiquei horrorizado, assim, não de me ver retratada daquela forma, mas de ver como aquilo é uma expressão minha mesmo. Eu me vejo em fotografias, em espelhos e tal, mas essa é a visão que a gente tem de si própria num espelho ou numa fotografia é muito mais defensável, é uma coisa que a gente apresentaria num tribunal, assim. Mas a caricatura feita por outras pessoas e transformada ainda mais num boneco, um boneco que fala, e fala com a sua voz, quer dizer, com a minha própria voz que está dublando, que está fazendo a voz daquela personagem lá. Então é muito louco isso. Eu não faço ideia como o Angeli se vê. Eu acho que está muito bom. Todas as pessoas que estão no filme, eu acho que tem essa coisa que é uma espécie de piada interna, porque quem está assistindo o filme não conhece pessoalmente a Carol, o Toninho Mendes, ou a mim, vai olhar aquilo e ver uma certa graça, mas para a gente é muito violenta essa graça. Eu achei bem legal, achei uma experiência única.
Eu acho também, é muito louco, porque o Angeli sempre teve essa coisa de se colocar no trabalho, né? Então, o velho cartunista era um jovem cartunista e foi envelhecendo junto com ele, e ele foi deixando mais pesado e mais, né, de uma forma mais dramática a história do velho cartunista, mas ele é aquilo mesmo, entendeu? Não, ele é muito de Assim verdade, mesmo. tanto ele é, né? Ele é muito de verdade. O trabalho dele reflete muito quem é. É uma coisa, claro, ele faz a coisa ficar mais dramática e tal, para ter a graça da piada no trabalho, né, na tira, no trabalho. Mas ele é aquilo, entendeu? A gente é aquilo, é real, assim, enfim. Fora uma fala ou outra, né? A gente é aquilo mesmo, não tem jeito. E você, Carol, como é que você se vê também? É gozado, porque teve uma parte da entrevista que a gente fez há tempos, né? Aí eu não achei que eu estava tão nervosa. Aí você vai assistir, você fala, nossa, eu estava nervosa, eu estava, né? Vai ver aqui, eu também tô achando que não, tá tudo certo, mas e a responsabilidade, né, de falar pelo outro, de estar participando de uma coisa que é do outro, não é minha, né? Então, não posso falar merda. Ops, não posso falar besteira, né? Não posso, tem que estar tudo certinho ali, porque eu tenho que carregar esse nome e tem peso, né? Fábio, você conta, assim, bem, você conhece Laerte, eu acho que bem próximo também, Angeli. Você consegue ter uma dimensão desse retrato como caricatura, porque também você se coloca nos quadrinhos, né? Você e o Bá estão sempre ali, se representando. Pois é, se a gente se coloca nos quadrinhos é porque eles se colocavam nos quadrinhos, né? Existe essa coisa do alter ego ou da figura do artista incrível, do artista que se coloca como personagem para tentar criar, para fazer um exercício ali na frente das pessoas de alguma coisa que está lá dentro da cabeça dele, né? Isso é algo que talvez o Angeli seja a maior expressão aí no quadrinho nacional, né, que vem das influências que provavelmente ele tem de ver quadrinhos de outras pessoas, tipo o Crumb, né, da coisa do quadrinho alternativo que o Angeli traz para o Brasil, né? Então, essa coisa do Crumb, mas aqui, principalmente no Angeli, é o que faz com que todo quadrinista que faz quadrinho em que ele é o autor, ele aparece, é por causa disso, né? Vem daí, vem dessa época. E é isso, você fixa... Essa coisa que a Carol fala do Angeli ser um inconformado, eu acho que você se colocar no seu trabalho é um jeito de mostrar que você é inconformado com alguma coisa na realidade, só que no seu trabalho essa coisa pode acontecer um pouquinho diferente. Então você pode falar coisas que você não tem coragem de falar, ou pode acontecer alguma coisa que você queria que acontecesse que não aconteceu, né? Você pode querer que alguém que você odeia exploda. E então essa rebeldia e essa crítica ácida a algo que você não consegue fazer sentido na vida real faz muito parte de crescer, amadurecer como um próprio personagem do seu trabalho, amadurecer o seu trabalho se usando como personagem, se expondo como personagem. E a gente fez muito isso, porque era um jeito ao mesmo tempo fácil e difícil de aprender a contar história, porque você se conhece, você é um personagem que você já conhece. Você coloca lá aquele personagem que você já conhece e aí começa a explorar algumas coisas lá que você já sabe como aquele personagem vai responder, aquele personagem vai fazer. Só que aí você coloca essas situações diferentes e você começa a descobrir coisas do personagem, começa a querer que ele faça outras coisas, e aí ele vira um personagem, deixa de ser você, e ele vira a ideia, ele vira a mensagem, ele vira a reflexão. E isso só vai crescendo, né? E isso pega nas pessoas, porque, sei lá, as pessoas acham que te conhecem porque elas reconhecem a cara do personagem, né? Então, elas aceitam
o que quer que venha dali, é o Angeli, né? Não importa que o Angeli está sendo esfaqueado por umas pessoinhas e sei lá o quê, e tem aqueles anõezinhos radioativos, mas é o Angeli. Então é uma porta para facilitar que as pessoas aceitem a surrealidade dos assuntos que reflete a surrealidade da realidade, né? Então, eu acho que e foi muito importante para mim, para o Bar, ter quadrinhos que a gente lesse, que tivessem um autor em crise, um autor, né? Que fosse o Angeli, que fosse a Laerte, que fosse o Sérgio Aragonês fazendo Gru, né? Quando ele fazia, era muito mais impactante do que as chargezinhas que ele fazia na MED. Era ele aparecer no comecinho das historinhas. Então, essa coisa do autor se expor, eu acho que faz parte de tentar entrar em contato com os seus sentimentos, se você quiser colocar alguma coisa aí que faça com que o leitor entre em contato com os sentimentos dele, né? Então a gente... eu acho uma coisa muito muito louca que eu estava pensando, que você falou agora e me fez pensar, que no trabalho tanto da Laerte quanto do Angeli, eles passeiam pela charge política, pela HQ, pela tira, são estilos completamente diferentes e vão fazendo isso com maestria, né? E vão te abrindo portas. Quem conhece um personagem aqui, de repente vai conhecer o trabalho de política e vai ficar encantado, porque a opinião política está ali no desenho, e o autor ou a autora estão ali, e você vai pirando, mergulhando cada vez mais nesse universo. Eu acho que é uma coisa muito nacional isso, né? Que Laerte, Angeli e Glauco trouxeram, de você ter cartoon, HQ, tira, né? Acho que para a geração nova isso deve ter batido diferente também, né? Não sei. Eu queria dizer uma coisa aqui sobre fazer personagem, porque a gente se usar como personagem, aparentemente é uma facilidade, porque a gente teoricamente se conhece. Mas fazer um personagem, seja uma autorrepresentação ou uma representação de outra pessoa, uma criação de outra individualidade, outra personalidade, implica num mergulho psicológico, num mergulho numa personalidade diferente. E esse mergulho, em algum momento, ele exige uma certa coragem, porque ele implica num mergulho em si próprio. Quem falou isso para mim uma vez foi o Berardi, que fazia o Ken Parker, um puta roteirista italiano e tal. E ele falou isso: fazer um personagem, a dificuldade é porque você tem que mergulhar para criar a situação dele dentro da história, e isso implica num mergulho em si próprio. E não é uma coisa fácil fazer. Eu acho que boa parte da dificuldade que eu, Laerte, tenho em fazer personagens é essa. Eu tenho dificuldade em fazer esse automergulho, em fazer essa autoanálise. Tanto é que eu prefiro trabalhar com situações metafóricas, com situações alegóricas. Eu gosto muito de trabalhar nesse registro, porque, de alguma forma, me protege de ter que fazer essa investigação, que é uma entrega, né? É um gesto de entrega também. E eu sou dificinha, viu? Não sou uma entrega muito fácil, não. E funciona como uma terapia também, né? Esse Pois Você vai indo, vai, né? Eu faço análise, mas quem diz que eu vou bem na análise? Aliás, o que é ir bem na análise? Como vocês estão vendo a arte no Brasil neste momento, né? Esse momento tão duro que a gente está vivendo, assim, é tão difícil. A arte? A arte de maneira geral, mas a arte de vocês. Ah, tá. Né? Eu até acendi um cigarro, porque agora o assunto ficou sério, né? Bom, eu acho que tem a coisa óbvia de que o bolsonarismo, que é um projeto fascista claro no Brasil, procurou submeter toda a produção cultural e artística ao seu projeto. E, teoricamente, é a área onde ele mais se realiza enquanto um projeto fascista. Assim. Quer dizer, primeiro, ele convocou uma criatura absolutamente frágil do ponto de vista intelectual, que é a Regina Duarte,
e agora colocou um sujeito que é um capanga dele, né? Que é o Mário Frias. E a intenção dessa gente é destruir mesmo. Eles não têm a menor intenção de proteger, fomentar, incentivar ou estimular, seja lá o que for, nem as coisas que eles dizem que são favoráveis. Então, a ideia, eu acho que é destruir tudo mesmo. Essa gente vai ter que pagar por isso, esse pessoal vai ter que ser submetido a uma investigação e a alguma forma de responsabilização pelo que eles estão fazendo. E, ao mesmo tempo, eu acho que a cultura brasileira e a arte brasileira têm mostrado uma energia e uma disposição suficientes para continuar existindo, sobrevivendo e produzindo. O filme que você está trazendo agora e que está apresentando, eu acho que é uma prova disso. É evidente que ele começou, provém de um esforço de criação que é anterior a essa debacle, né, que nós estamos vivendo. Mas tudo nele tá acontecendo, a necessidade de realização que está acontecendo com esse filme está se dando nesse cenário, que é um cenário de destruição, um cenário de queima total. E a prova de que a gente ainda tem, o coração ainda pulsa, né? O pulso ainda pulsa, é isso, nós estamos aqui. Eu acho que nem a Laerte falou, né? É muito o filme não foi feito agora, né? De fazer uma animação demora muito tempo, né? Demora anos, mas eu acho que nunca foi tão, nunca falou com tanta gente essa ideia do autor em crise, olhando para, sabe, tentando encontrar um jeito de se comunicar com o público e conseguir tanto encontrar o que dizer, mas encontrar um jeito de como dizer para que as pessoas ouçam, né? Essa coisa a gente está vivendo num deserto árido em que ninguém se ouve, todo mundo grita, tá todo mundo loucamente radioativo tentando devorar uns aos outros, né? E quem quer produzir alguma coisa, quem quer criar algum tipo de reflexão, fica sem saber por que canal atingir as pessoas, sem ter algum canal claro com o qual atingir as pessoas. Então, eu acho que todo mundo está meio em crise, de um tipo, o que a gente faz? Por que a gente faz o que a gente faz e a gente está vivendo o que a gente está vivendo? Para que serve? E, ao mesmo tempo, serve justamente ainda mais porque a gente está vivendo o que a gente está vivendo, a gente precisa criar esses pontos de reflexão, precisa criar esses pontos de resistência, precisa estimular as pessoas a desenvolverem raciocínio próprio, né? Que é isso que a arte faz, né? Ela faz com que as pessoas aprendam a pensar, aprendam a questionar, aprendam a desenvolver opinião, né? E não engolir qualquer coisa. Então, a gente está aí vivendo nesse deserto pós-apocalíptico do filme hoje em dia. Pode não parecer, porque está chovendo e tal, mas a gente está vivendo esse deserto e eu acho que muita gente da produção artística está vivendo essa crise que o personagem Angeli, vive, representa para a gente, né? E só para acrescentar, porque não tem mais o que acrescentar, mas enfim, só para dar pitaco mesmo, é uma frase de efeito, né? Mas a arte resiste, a cultura resiste, a gente tem um potencial criativo, autores maravilhosos, jovens, velhos e crianças, e, né, a gente está vendo cada vez mais assim essa coisa fervilhar. Então, esses escrotos que estão aí, eles vão passar e o que fica é a arte mesmo. Incrível, enfim, né? Bem, agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Laerte, Fábio, Carol. Prazer imenso falar com vocês, falar pensando
com o filme como background dessa história, mas é muito importante para a gente ouvir. Valeu. Obrigada, Cabral. A gente que agradece. Parabéns pela trajetória do filme. Né? Obrigada a vocês todos. Obrigada. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.